Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos dar início a mais essa reunião desta noite, com muito amor, com muito carinho, muitas bênçãos sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão acompanhando a reunião, seus lares. Agradecendo a Deus, primeiramente, por estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar aqueles irmãos que foi permitido nos acompanhar, foi permitida a entrada neste lar de misericórdia para auxílio maior. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tem muitas voluntários que iam fazer voluntários. Nós somos democráticos, né? Já? Nossa, eu não entendo isso aqui não. A Joana tá aqui, Joana, Deus abençoe. Olha que bacana aí. Caiu já direto no capítulo 9, bem no início, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 4. E diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É muito interessante a gente ver a flexão verbal, né? Possuirão a terra, ou seja, herdarão a terra, permanecerão na terra, serão os governantes da terra. Quem? Os mansos, os pacíficos, os equilibrados, os serenos, né, os tranquilos. Vamos ver outro trechinho do Evangelho. Esse foi o Evangelho de São Mateus, versículo ou verso, 4. É só isso. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Vamos ver outro trechinho de São Mateus, é o capítulo 5 esse, versos de 21 a 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, é uma expressão hebraica, né? De baixo calão, né? Então, todo aquele que disser a este irmão raca, uma expressão de desprezo, né? Será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Né?
Olha, são 2 vezes que a gente vê Jesus dar uma advertência forte, né, rigorosa. É com relação às crianças, né? Aquele que fizer mal a um desses pequeninos, né? Melhor é que ele seja amarrado a uma pedra de moinho ao pescoço e lançado ao mar. E agora, né? Não precisa nem matar, não. Não matar fisicamente. Porque quando nós desprezamos com palavras nossos irmãos, nossos semelhantes, nós estamos matando. Na verdade, hoje, né, os homicídios existem muito mais desta forma. Nós matamos com a boca, nós matamos com a língua. Tá? Não deixa de ser um homicídio quando a gente despreza, quando a gente deseja o mal, né? Quando nós desejamos vingança, né? E a gente tem que compreender, né, que isso vai retornar. A semana passada eu comentando, né, e caiu esse assunto, né? Uma amiga falando, não, porque o que fizeram comigo eu vou vingar, eles vão pagar. Eu falei, mas como? Entrega nas mãos. Não, olha só o pensamento das pessoas hoje. Não, Deus demora demais, nas mãos de Deus não. Né, demora muito, vai ser do meu jeito. Eu falei, olha o que você está falando. Né? Vai ser do seu jeito e vai ser do jeito de Deus o retorno que chegará até você. Né? Então, se você entregar para a justiça de Deus, você vai ficar tranquilo e tranquila com relação ao retorno. Mas se você for fazer do seu jeito, porque Deus demora demais, você pode ter certeza que o retorno acontecerá. Né? Independente do que você queira ou não. Então, está aqui. Né? Está aqui no Evangelho de São Mateus, na Bíblia nossa, lá que nós temos em casa. Né? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 21, 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matará será réu no juízo. Eu vos digo, sai, amarelo. Né? Eu, porém, vos digo, né? Aquele que disser a seu irmão raca será réu no conselho. Aquele que disser a seu irmão és louco, né? É maluco, você não tem jeito, né? Merecerá a condenação no fogo do inferno. E em seguida vem a explicação de nossos irmãos, né? Diz o seguinte: por estas máximas, por esses ensinamentos, Jesus estabelece como lei o que, gente? A doçura. Podemos ficar bravo? Podemos. Bravo entre aspas. Né? Mas cuidado com a palavra, né, dona Dirce? Vamos ser doce. Né? Vamos ser doce, vamos ser equilibrado. Né? Eu conheci um delegado em Ribeirão Preto na minha época de estudante de direito, o Dr. Moisés Cocito. Eu não sei se ele ainda é vivo, se for já é aposentado. Isso foi em 1986, né? Então tem um tempinho. Né? Era o delegado mais temido da cidade de Ribeirão Preto. E não dava um grito, não fazia um escândalo. Você falava assim, não é possível. Ele dava mais para juiz, assim, um juiz bem, né, do que para delegado. Né? Né? Não sei, faz tempo, vou saber a notícia dele. Mas era incrível. Era o delegado mais temido. E era a doçura em pessoa. Né? Ele repreendia ali o criminoso, né? No quê? No argumento, no conselho. Né? E os bandidos
saía do interrogatório com ele, saía chorando. Era impressionante. E você não ouvia uma ameaça, não via uma, né? Na tranquilidade, no equilíbrio. Então, por essas máximas, né, por esses ensinamentos, Jesus estabelece como lei, né, no nosso diálogo, no nosso relacionamento, né, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, né, apesar de que tem dia que haja, né, paciência, mas nós temos que ir treinando, né, dona Dirce, ela ri, nós temos que ir treinando. Nós estamos aqui para isso, né? Para treinar a paciência. Tinha hora que dá vontade de esganar, né? Mas temos que segurar, né? Gabriela rindo também, né? Thaísa lá. Então, paciência. Raca era entre os judeus, os hebreus, uma expressão de desprezo, né? De desfazer mesmo, né? Do semelhante, do amigo, né? Que significava homem de baixo calão, homem releso, homem sem, né? Sem distinção. E era pronunciada, né? Olha como que o hebreu, o judeu era terrível, cuspindo. Raca, né? Cuspia, quer dizer, total desprezo de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça, né, com o fogo do inferno aquele que chamar seu irmão de louco, né, de bandido, de vagabundo, de preguiçoso, né? É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção, né? Olha, a intenção pesa muito. Agrava ou atenua a falta, né? Por isso que eu amo aquela frasezinha, né? Basta ser sincero e desejar profundo, né? Raul Seixas, e seremos capazes de sacudir o mundo. Então nós precisamos pensar e agir com profundidade, com sinceridade, com transparência. Nós não podemos ter medo. O medo é o que ofusca. O medo é que extingue a luz, o amor, o respeito, a dignidade, né? Aquela historinha do adolescente, né? Adolescente já. Então já não era para ter medo dos pais, né? Lembra que eu falo aquele ditadinho que eu gosto e que é maçônico, né? Se Deus te concede a graça de um filho, tema do depósito que ele te faz. Gente, isso é fantástico, tanto com o filho quanto com a filha. Até os 10 anos que ele te tema. Então, o medo faz parte, sim, da educação do ser humano, né? Mas olha, até os 10 anos que ele te tema. Até os 20 que ele te respeite. Né? E esse respeito é mútuo, porque nós já temos que passar a respeitar os nossos filhos a partir dos 10 anos. Né? E até o fim da vida, que ele seja seu amigo. Olha que fantástico. Né? Então, normalmente, né, na aborrecência, né, existe grandes conflitos entre pais e filhos, mães e filhas, que rompe a família, né? Que os filhos são expulsos, né, de dentro de casa, quer dizer, uma loucura. E ainda acontece isso, né? Quantos suicídios, né, de jovens que se engravidam, né, e com medo, né, tiram a sua própria vida, praticam, né, o autoextermínio. Então não é brincadeira. Quando nós falamos do medo, nós temos que refletir muito. Nós temos que banir o medo do meio da nossa vida. Uma das coisas que nós mais temos medo é da verdade. Por quê? Porque verdade dói.
principalmente quando refletimos sobre a verdade nossa, individual, né? Então, o medo nós temos que extirpar do nosso meio. Não temos que ter medo. O medo nos faz refém. O medo nos diminui. O medo é que causa ciúme, né? O medo de perder. O medo é que causa inveja, né? O medo do meu amigo ser promovido e eu não. Olha, se a gente for analisar a causa de todas as destempéries, né, no relacionamento da família, no nosso relacionamento profissional, né, toda a origem, preste atenção, toda a origem é do medo. O medo nos deixa refém. Então é evidente que nessa, como em qualquer circunstância, né, a intenção, então, né, agrava ou atenua a falta. Não é isso, doutor Pedro, doutora Gleiciana? Nós temos agravantes e atenuantes. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Né? Porque uma palavra pode merecer ser reprovada. Aí nós vamos lá em Evangelho de São João, capítulo 1. Né? O que ele fala? Primeiro fez o verbo. Olha, o que é o verbo? A palavra. Primeiro, e em consonância com Gênesis, no capítulo 1, né? E disse Deus, faça-se o céu e a terra. Mas o que aconteceu com Deus? E disse o verbo, primeiro a palavra. Olha como que a nossa palavra é importante, né? Então, cuidado, né, quando a gente está lá parafusando, escapa a chave de fenda da mãe. Oh, desgraça! Mas que coisa! Para com isso. Né? E outros palavrões. Né, Alisson? Complicado. Não pode. Por quê? Esse segundinho, esse destempero, nós atraímos instantaneamente a sintonia, igual. Né? Então, o palavrão, né? A ansiedade é fruto do medo também. Né? Olha como que o medo é nefasto na nossa vida. Né? Por isso que a gente sempre coloca para refletir. O medo é a pior energia que existe no universo. O medo de não empreender, o medo de não arriscar, o medo, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Quer dizer, então não faça, não. Tudo medo. É a pior energia. Mas, Theo, e qual a melhor energia do universo? Qual é a maior energia do universo? Qual, gente? O amor. Porque atrás do amor vem o respeito, a confidência, o carinho, a compaixão, né? O amor é uma coisa assim fantástica. Então a maior energia do universo é o amor. Então quando tiver medo, ame. Quando sentir um pouquinho de medo, vai a si mesmo com medo, até você ver que supera. Então, né, porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade? Porque São João, no seu Evangelho, no capítulo 1, confere lá na Bíblia, primeiro fez o verbo, e o verbo estava com Deus. Né? E quando a gente alinha com Gênesis, né, disse Deus, né, expôs o verbo.
Primeiro o verbo. Faça-se o céu e a terra. Quando fala céu, olha que engraçado, nós temos que refletir. Quando fala céu, o que é céu? É o espaço. Então Deus fez faça-se o espaço, e o que é a terra? A matéria. Olha que interessante. Só que, e entre o espaço e a matéria, o que tem? Olha como que nós precisamos estudar em conjunto. Por quê? Porque a Bíblia é escrita numa linguagem muito desafiadora. O que existe entre o espaço, né, e a matéria? Ou seja, o que existe entre o céu e a terra? O tempo. Então disse Deus, faça-se o céu, né? Dá um tempinho, a terra. Olha que interessante. Né? E a gente vai esmiuçando. Aí nós vamos estudar o tempo, né? Quais as características do tempo? Passado, presente, futuro. Olha que bacana. Quais as características da matéria? Quais? Altura? Não, da matéria, não, do espaço. Né? Altura, largura, profundidade. E da matéria? Sólido, líquido, gasoso. Olha como que do início da Gênesis, em consonância com o Evangelho de São João, vai saindo cada coisinha, e é cada coisinha que é coisona, né? Porque a gente vai estudar isso depois o resto da vida. Né? Então, tá vendo como que nós precisamos estudar mesmo, conhecer, né? Depois nós vamos ver, né, as frequências entre o que? O espaço, o tempo e matéria. Né? É que, olha, toda palavra, ou seja, né, todo verbo, né, que se faz ofensivo, exprime o quê? Quando a gente solta uma palavra ofensiva, o que nós estamos exprimindo? Nós já estudamos na segunda-feira. Nós estamos exprimindo um sentimento. Né? E quando essa palavra sai de forma rude, né? De forma desregrada, de forma sem forma, né? O que está transparecendo? O que somos. Né? Sentimento. A nossa emoção, o nosso emocional. Então, olha, através das palavras nós vamos perceber. Nós que somos médiuns, nós que estamos aqui estudando a espiritualidade, nós vamos perceber quais os reais sentimentos, né, necessidades e vontade da pessoa ou das pessoas que relacionamos. Olha, através da palavra, através dos vocábulos que ela pronuncia. Isso não tem como esconder. Então, por isso que não tem como esconder a verdade. A mentira engana, né, alguns por algum tempo. Né? Mas, rapidinho, a verdade se revela. Então vamos lá. Então é que toda palavra ofensiva exprime o quê? Um sentimento. E se ela é ofensiva, esse sentimento é contrário à caridade, é contrário ao amor. Portanto, contrário ao respeito. Né? E isso deve regular as relações entre os seres humanos. Né? Por isso que nós precisamos melhorar a nossa palavra, o nosso verbo, a cada dia, a cada discussão,
né? A cada discussão. Né? Porque se a gente consegue regular, né, e manter essa disciplina no falar, o que nós vamos estar promovendo? Cada vez mais a união, a concórdia e, consequentemente, né, a verdadeira felicidade. Então é um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, né, entretendo o ódio e a animosidade. Então sempre que alguém, né, vier nos demonstrar aquele ódio, aquela coisa, nós temos que já respirar profundamente, transmutar energeticamente a forma com que aquela pessoa, aquele ser chegou até nós. Isso acontece, gente. De repente a pessoa entende, fala, mas por que eu estou assim? Por que eu estou conversando dessa forma? E cai na real. Né? Mas para isso a gente tem que adquirir essa prática, esse conhecer. Né? Então é um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com nosso semelhante é a primeira lei de todo cristão. Né? E essa aqui, essa caridade aqui é aquela mais profunda, é a caridade no falar, é a caridade no cumprimentar o gari, né? O braçal, o servente, né? Tratá-lo bem, quer dizer, é essa caridade profunda, não é só aquela caridade de dar coisa material, não. Mas, e o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados todos os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Olha que pergunta legal, né? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita, prestem atenção, prestemos atenção, o homem necessita dos bens terrenos, né? Por quê nós necessitamos dos bens terrenos? Porque eles são necessários à nossa sobrevivência. Né? Para a gente viver em sociedade como nós vivemos hoje, o custo é caro. O custo é caro. Nós temos lá água encanada, nós temos energia elétrica, né? Não muito distante, né? Isso não existia. Hoje até para escrever um texto, né? Nós temos a inteligência artificial. Eu falei, meu Deus, você fala lá o assunto e de repente eu quero um texto com 10 linhas, 12 linhas, 15 linhas. Apresenta lá o texto. Né? Mas nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque senão nós vamos ficando ao conforto. E isso vai trazer um retardamento na evolução intelectual. Então, olha, cuidado. A tecnologia está aí, mas nós temos que aprender, né, a utilizá-la sem nos tornarmos escravo dela, sem cairmos no conforto dela, né? Então, ao esperarmos os bens do céu, né, Jesus entende que necessitamos dos bens terrenos para sobreviver. E o que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Então, a recomendação do Cristo é essa. Não vamos dar mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Ou seja, em nosso íntimo, nós temos que compreender, né, a prevalência do espírito sobre a matéria. Né? E outra coisa que, né, que nos apegamos muito, né, é justamente que nos apegamos. Então, o outro ensinamento do mestre é o quê? Desprendermos das coisas materiais. Então, ele não ensina que sejamos pobres. Ele não ensina, né, a gente a desmerecer
o que nós ganhamos através do nosso trabalho, da nossa inteligência, do nosso estudo, da nossa capacidade. E Jesus, mais do que nenhum dos mestres, exalta o quê? O trabalho. O trabalho com amor, o trabalho com produtividade. Né? Por essas palavras, então, Jesus quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados, foram tomados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes, os mansos e pacíficos, falta frequentemente até mesmo o necessário. Enquanto os outros, os violentos, dispõem até mesmo do supérfluo. E Jesus promete que justiça lhe será feita, assim na terra, tanto na terra como no céu. E estes, os mansos e pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade terrena, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e pelo violento e pelo poderoso aqui da terra. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz, pela transposição daqueles que ainda insistem no mal. Olha quem são. Então, aqueles que ainda insistem no mal, nós temos que trabalhar. No Apocalipse, quando Jesus fala, da transição terrena, fala dos cabritos, e dos carneiros, ele quer que, se eu me julgo trigo, ele quer que eu vire as costas, como é que chama o outro? Pro joio? Não. Nesse finalzinho, Jesus quer que nós trabalhemos mais, para não perder nenhuma das suas ovelhas. Esse é o nosso compromisso, de ajudar Jesus, e todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos a transformar a terra no céu. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. E vamos pedir, na noite de hoje é a noite de pedirmos. Então vamos passar para a leitura do livro SOS. Desobsessão. Senhor, permiti que os bons espíritos livrem nosso irmão do espírito malévolo que o persegue. Se for uma vingança do que lhe tenha feito, e vos permitis, como punição para ele, que sofra as consequências de suas faltas. Mas, seja qual o motivo, imploro para ele vossa divina misericórdia. Dignai-vos, Senhor, facilitar ao espírito que o persegue o caminho do progresso espiritual, que o desviará do pensamento mau. Posso nosso irmão, por sua vez, pagar-lhe o mal com o bem, levá-lo a melhores sentimentos. Mas, Senhor, sabemos que as imperfeições interiores permitem influências dos espíritos imperfeitos e inferiores. Que nosso irmão tente purificar-se pela prática do bem. Seja que assim.
que são os nossos mentores, estão sempre do nosso lado, nos dando sempre atenção, para que possamos fazer sempre melhor. Agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez, e por todas as bênçãos que recebemos, por toda essa energia que nos envolve, e que todos possam ir de encontro às nossas crianças, à nossa juventude, aos nossos irmãos idosos, que tanto necessitam de uma atenção. E as energias também fazem. Mas encontram doentes em hospitais e em celulares. Agradecidos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. E direto. Pedimos licença à espiritualidade para encerrarmos esta nossa reunião. Faremos a oração que pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Pai. E assim, damos por encerrada mais uma reunião na graça do Senhor.